Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Hoje gostaria de falar para vocês um pouco sobre Portugal. Pensei hoje o que eu ia apresentar, aí lembrei do meu bisneto. Eu sou tio bisavô de um cidadão português, um menino, bisneto do meu irmão, que mora em Portugal, cidadão português. E aí eu vou falar sobre Portugal. Portugal, antes de ser Portugal como nação, capital Lisboa, um país europeu do século XXI, surgiu no século XI, no ano 1093. Ali, antes das invasões dos bárbaros, já havia povos ali no segundo século, primeiro milênio, segundo século do primeiro milênio, os séculos, ali o século 2, 3, viviam os ibeiros, viviam os suevos, que já tinham chegado paulatinamente, vindo da região da Europa Oriental. Então eram os suevos, os ibeiros, os lusitanos. Depois vieram ali das Gálias, Cisalpina e Transalpina, os celtas, que onde hoje é a França, as Gálias se tornou França, então dali vieram os celtas. Também o norte da África, em 711, no século VIII, da Arábia Saudita, todo o continente africano, o norte foi conquistado pelos árabes e invadiram o sul da Península Ibérica. Também os romanos, no século III e IV, chegando ali em combate contra os cartagineses de Aníbal Barca e o seu filho Amílcar Barca. Era um povo muito desenvolvido, tanto no lado belicoso, que queria derrotar, destruir com Roma, mas não conseguiu. Roma venceu. Essa grande potência do século III e IV, os cartagineses. Também teve invasão ali da Península Ibérica dos cartagineses, tanto que eles tiveram que passar por ali quando eles quiseram, queriam destruir com Roma, e foram até subindo o norte dos Apeninos, onde hoje é a Suíça, por parte da Alemanha, para chegar com os seus 86 elefantes. Lá, quando chegaram, só tinha 20 e poucos elefantes, porque os elefantes estavam morrendo de exaustão e caindo das montanhas, dos Apeninos. Então, enfim, toda aquela colcha de retalho ali na Península Ibérica, da formação de vários povos que eu acabei de falar, foram se misturando com seus conflitos e guerras. Os celtas foram expulsos e voltaram para as Gálias, que hoje é a França, porque ali na França também teve a invasão dos povos bárbaros, os francos, daí vem a palavra França, e os celtas foram expulsos e foram lá onde hoje é a Irlanda. Tanto que dentro se cristianizaram, e depois hoje tem uma igreja católica apostólica, eu já falei em vídeos anteriores, a igreja católica apostólica celta. Os visigodos que vieram também, os bárbaros, que eram conhecidos como germânicos, porque eram povos todos brancos, loiros, os bárbaros. Bárbaro é que todos os romanos que chamavam de bárbaros. Todos aqueles povos que não eram conhecidos eram chamados de estranhos, a palavra bárbaro vem de estranho. Portanto, os visigodos que chegaram na Península Ibérica, ali onde hoje é Portugal, surgiu o meu nome, meu sobrenome. Meu nome é latino, é Paulo, Paulus, pequeno em latim, mas o meu sobrenome é germânico, é visigótico, Suarez, criador de porcos, cabelo avermelhado, né? Enfim, a tradução seria esta. Então, todos esses povos foram sendo conquistados de volta pelo rei Afonso VI, pai de Henrique, que depois passou para os seus 3 filhos, essa parte de reconquistar essas terras para um povo que ele vivia, que eram os lusitanos. Tanto que hoje, e venceu os lusitanos. Hoje, quem nasce em Portugal é um lusitano. Quem nasce na Espanha é um hispânico. Então, para dizer uma coisa importante para vocês, Portugal e Espanha são completamente povos bem diferentes. Os espanhóis estão totalmente colonizados pelos povos interiores da Península Itálica, que foi formatada também no período que eu estou falando, segundo século, terceiro século, quarto século, até o século XI,
né? Em 1093, sempre houve essa miscigenação de povos vindo do Oriente, era chamado os bárbaros, também chamado de os germanos, com exceção dos hunos, liderado por Átila, que era amarelo, era mongol, da dinastia do Khan, do Gengis Khan, do Calixto Khan, enfim. Então esses povos, os próprios etruscos, os latinos, sabinos, os oslos, todos esses povos também estavam ali invadindo e formatando essas nações da Península Ibérica, da Península Itálica, da Península Balcânica, que hoje é a Grécia. Em 1800 a.C., a Grécia foi invadida pelos aqueus, os eólios, os dórios, os jônios, e encontrar ali já tribos morando ali na Grécia Balcânica, e tanto ali no sul da Grécia, uns povos mais autóctones, uns povos mais originários dali. Então, esses povos que estão vindo, estão destruindo aqueles povos antigos e se misturando. Lá em Portugal, por exemplo, o reino de Castela e Leão se juntaram. E ali, Castela conseguiu ir para a Espanha, que era a origem mais da Espanha, e ficou Leão, e ali se juntou o reino de Porto, o reino de Carli, aí depois ficou Porto Carli, e a semântica foi desenvolvendo a palavra, até que em 1093, com a independência desses povos unidos, foi formatando as primeiras nações da Europa. E a formação do povo português não é do interior, é mais do Oceano Atlântico, são mais de origem branca, dos celtas, dos gálios, dos anglos, dos saxões, também tem participação, porque a Inglaterra, antes de ter a chegada dos anglos, dos saxões, lá na Inglaterra hoje, viviam os bretões, por isso que as ilhas britânicas, vivia os jutos, e esses povos foram se formando, e foi surgindo a nação inglesa, a nação francesa, a nação alemã, germânica, que ficou esse nome até hoje, e foi surgindo o continente como está hoje. Tudo mistura de antigas tribos, todos nós fomos, num passado remoto, tribos. Espero que vocês tenham gostado. Esta é uma síntese rápida para meus 15 minutos. Abraço, até a próxima.